Iniciando aqui então o nosso trabalho do nosso estudo do livro Agenda Cristã, nós vamos estudar o texto número 23, Realidades. E, para variar, ele fala bastante dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. As circunstâncias que vão surgindo no nosso dia a dia, trazendo para nós dificuldades, trazendo para nós ansiedades, até mesmo revoltas muitas vezes, desenvolve em nós um sentimento que é bastante negativo e que é bastante tóxico também para todos nós dentro desse campo moral, que é o sentimento de intolerância. Nós temos vivido épocas em que inicialmente nós nos incomodávamos com as grandes turbulências que afetavam a nossa vida, e portanto a nossa sociedade. E com o passar do tempo, na insistência dessas mesmas convulsões, nós começamos a desenvolver uma tolerância mais sensível, que já não era mais as grandes mudanças, os grandes eventos que nos incomodavam. Pequenas situações já causavam em nós essas angústias que nós vivemos hoje, Fatival, João, Márcia, bom dia. Então, ao mesmo tempo que nós começamos a viver essa intolerância com as circunstâncias, nós passamos também a desenvolver um sentimento de tolerância para as pessoas, para com as pessoas. Nós não estamos conseguindo nos tolerar, Nós vemos isso pelas diferenças que nós encontramos hoje. Qualquer motivo, qualquer situação que acontece numa grande cidade, numa família, em qualquer grupo de convivência, nós percebemos que de imediato já começam as agressões, as pessoas vão se distanciando, vão transformando aquele sentimento de fraternidade que deveria existir dentro de nós, porque na verdade esse é um sentimento natural, pelo fato da nossa própria natureza ser de seres que vivem em comunidade. Então a nossa natureza faz com que nós nos atraiamos uns em direção aos outros, para que nós nos desenvolvamos dentro de uma coletividade. Então nós começamos a viver agora um sentimento contrário à nossa natureza, que é exatamente a ideia do isolamento, esse sentimento de individualidade e consequentemente de agressividade, porque nós vamos então nos afastando. Então é importante que nós façamos uma reflexão, que ao olharmos as ações, as atitudes, as escolhas que os outros fazem, mesmo que sejam escolhas diferentes das nossas, aprender a princípio respeitar essas diferenças, saber exatamente que a pessoa tem o direito de fazer aquilo. Claro que dentro daqueles limites dos direitos e também dos deveres, ela tem o direito de fazer escolha, mas ela tem o dever de respeitar também o direito do outro. Então, quando nós vamos começando a desenvolver esse tipo de sentimento, nós amenizamos então essa intolerância. E o detalhe que nós temos aqui desse estudo de hoje, quando fala de realidades, mostra exatamente que nós temos que ter uma visão mais profunda daquilo que nós vemos no nosso mundo hoje. Essa visão profunda significa não vermos as pessoas por aquilo que elas mostram na sua aparência ou por aquilo que as destaca de alguma forma por uma escolha que elas fizeram naquele momento. Muitas vezes elas podem fazer escolhas certas, muitas vezes fazem escolhas erradas, muitas vezes o certo e o errado depende da minha própria perspectiva. O que é certo para mim pode ser errado para o outro e vice-versa. Então nós começamos a ver o mundo por uma superficialidade. Quando nós começamos então a tirar essa casca, como se estivéssemos descascando uma fruta, descascando um vegetal qualquer, nós vamos começando então a compreender realmente qual é a sua essência. Nós jamais conseguimos julgar o sabor de uma laranja sem tirarmos a casca e poder saboreá-la. A mesma coisa acontece com todas as frutas, com todos os demais vegetais, os demais alimentos. Então nós jamais conseguiremos saber exatamente qual é a essência fazendo apenas uma análise observando a superficialidade.
Então, ao vermos uma pessoa, que é exatamente a ideia do preconceito que nós temos hoje, porque o preconceito, como o próprio nome diz, ele deriva de um conceito antecipado que nós fazemos, observando apenas a aparência. Então significa que, se eu não gosto da aparência daquela pessoa, pouco me importa o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vive. Até porque quando nós estudamos a doutrina espírita, e compreendendo a realidade do espírito imortal, isso é fundamental para nós. Quando nós falamos, bom dia, abraço, quando falamos sobre a imortalidade do espírito, o espírito se desenvolvendo rumo à sua evolução e tudo mais, essas ideias, elas são tratadas de uma forma, muitas vezes até muito banal, fazendo com que nós não compreendamos de fato o significado dessa revelação que é trazida para nós. Porque quando eu olho para alguém, eu estou vendo aquela pessoa naquele momento. Mas ao estudarmos a ideia da imortalidade do espírito, nós falamos sobre um espírito que vem vivendo experiências que nós sequer imaginamos, para fazer com que ela seja aquela pessoa que ela é hoje. E ela vai continuar vivendo outras tantas experiências que vai se transformando naturalmente, sempre seguindo essa linha de progresso. E para poder analisar aquilo que o outro vive a partir dessa perspectiva, é muito mais fácil eu me autoanalisar. Ou seja, fazer essa autoanálise e começar a lembrar também que eu também tive tantas experiências, que se hoje eu tenho esse meu modo de ser, eu tenho esse meu modo de ver o mundo, isso se deu exatamente porque eu comecei a me transformar a partir das experiências que eu vivi. Quando nós temos essa ideia, eu olho para uma pessoa, não importa qual é a sua cor, não importa qual é a sua raça, não importa qual é o seu gênero, não importa qual é a sua crença. O que me importa é exatamente a essência dela ser quem ela é. E ela procura, sempre de alguma forma, ser feliz. Porque é exatamente o que todo mundo deseja. Todos nós desejamos a felicidade. Só que nós procuramos, infelizmente, caminhos equivocados para alcançar esse objetivo. Algumas vezes nos desviamos, algumas vezes provocamos algumas turbulências, provocamos algumas desarmonias, porque nós ainda não temos maturidade suficiente para fazermos as escolhas certas. Então, o erro do indivíduo naquele momento foi uma tentativa para ser feliz. Mesmo que uma tentativa infeliz para alcançar essa felicidade. Da mesma forma que nós também, cometendo aqui os nossos equívocos nas escolhas que nós fazemos com relação à nossa vida profissional, porque nós ainda julgamos que a felicidade se dará a partir das nossas aquisições, a partir do patrimônio que nós construímos. Isso nos dará segurança, isso nos dará tranquilidade dentro da nossa vivência, mas jamais vai nos proporcionar felicidade. Se fosse assim, nós poderíamos classificar o nosso mundo de uma forma muito simples. Os ricos são felizes e os pobres são infelizes. E não é o que nós assistimos na nossa realidade hoje. Bom dia, André, bom dia, Helena. Então, a nossa visão superficial a respeito da forma como os outros se apresentam é o que gera em nós essa intolerância. Nós temos recentemente várias imagens que são apresentadas nos nossos telejornais, em que nós vemos as pessoas se agredindo, as pessoas se ofendendo, devido ali a comportamentos, devido a crenças, devido a ideias que transmitem. Ninguém quer saber por que ele pensa aquilo, qual é exatamente o resultado que ele alcançar. As pessoas não estão se dando tempo de se entenderem. De imediato elas explodem de uma forma intempestiva, causando exatamente esse sentimento de intolerância e provocando essa grande turbulência na nossa sociedade hoje. E com essa facilidade, que é sempre importante, porque isso se tornou parte da nossa vida, da nossa realidade, com essa tecnologia que nós temos hoje, estreitando cada vez mais a forma das pessoas se comunicarem, das pessoas trocarem as suas impressões, as suas ideias, parece que todo mundo está sensível. Nós estamos bastante agressivos no nosso modo de expressar as ideias e somos muito sensíveis para receber aquilo que os outros apresentam. Então aquilo que você escreve, por exemplo, Sandra, não dá para a gente descartar hoje, porque quando nós falamos da nossa vida, não importa a forma como as pessoas interagem, o que importa é que elas estão interagindo. Então não importa se elas estão
presentes fisicamente, não importa se elas estão se correspondendo por cartas, como acontecia no passado, não importa se é através da tecnologia, dos celulares, das redes sociais, o que importa é que eu estou dizendo alguma coisa, e o que importa é que alguém está vendo, está lendo aquilo que eu estou publicando. E isso vai provocar uma ação, né? A partir da minha ação, nós teremos reações. Da mesma forma que nós reagimos a partir daquilo que os outros escrevem. Então o sentimento de intolerância que nós temos hoje, que é uma realidade, faz parte da nossa vida hoje, precisa se transformar. Até porque se nós não conseguimos transformar o outro na forma como ele se comporta, nessas reações e também nas suas próprias ações, eu posso me transformar. Então essas mensagens que chegam para nós, elas não são para transformar o mundo. Porque do contrário, eu teria que pegar essa mensagem e começar então a impor essas ideias para todas as pessoas que convivem comigo. Mas na verdade é para transformar o meu próprio mundo interior e transformando o mundo de todos interiormente, daqueles que aceitam essa proposta de reforma íntima, como é a expressão que nós geralmente utilizamos dentro do meio espírita, nós teremos como consequência a transformação do próprio mundo. Então quando nós pegamos uma mensagem e dizemos assim, olha, essa mensagem vai transformar o mundo, não. A mensagem vai transformar cada pessoa. E vai ser exatamente a somatória dessas transformações que nós veremos o resultado dentro da coletividade. Então nós precisamos pensar exatamente de que forma que nós estamos vendo o mundo, quais são os sentimentos que brotam em nós dentro dessa relação, dessa convivência, e o que nós podemos fazer para transformar aquilo que nós sentimos. Pensando exatamente nas nossas ações, pensando nas nossas reações e nos efeitos que isso acontece, nos efeitos que acontecem no ambiente onde nós estamos convivendo. Bom dia, Deise. Aqui nós temos, nesse texto de hoje, algumas pequenas mensagens, né, que são sempre pequenos trechos, ou pequenos textos, né, pequenas frases, na verdade, expressões que nós temos, que trazem para nós visões interessantes sobre a forma como nós vemos as pessoas, aquilo que nós observamos e até mesmo julgamos aqueles que convivem conosco, aqueles que estão no nosso meio, mesmo que seja uma convivência distante. Porque eu tenho aqueles que estão aqui na minha casa, tem aqueles que estão no meu trabalho, tem aqueles que eu vejo pela televisão. Eles fazem parte do meu cotidiano, a partir do momento em que a presença daquela pessoa nesse meio de comunicação, na mídia, está interferindo na minha vida. Interferindo de uma forma positiva ou interferindo de uma forma negativa. Então ela faz parte da minha realidade. Então quando nós observamos, por exemplo, esses sentimentos que nós comentamos há pouco da intolerância, a primeira mensagem diz para nós: o palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. Então quando nós começamos a ver esse palhaço, ver aqueles que de alguma forma procuram trazer para nós, né, a alegria, a parte engraçada, para nos ajudar a ver essa parte engraçada da vida, na verdade ele é alguém que procura, através dos seus esforços, da sua boa vontade, transformar o mundo. Mas do nosso ponto de vista de intolerância, nós ridicularizamos aquilo que o outro faz. Depois nós temos a mulher extremamente adornada, que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. Então, mais uma vez, nós observamos as pessoas pela sua própria aparência. Vemos a forma como a pessoa se veste, vemos a forma como a pessoa se comporta, vemos a forma como ela se destaca dentro de um determinado grupo. E começamos a julgar se eu gosto ou se eu não gosto. E como eu disse no início, quando nós começamos a ter uma compreensão sobre a imortalidade do espírito, nós não pensamos nas pessoas. Nós pensamos naquilo que se apresenta exteriormente naquelas pessoas. E nós devemos lembrar também, porque nós também temos o nosso modo de vestir, nós também temos o nosso modo de falar, também temos o nosso comportamento, e nós também somos julgados por isso. Mas antes de pensarmos no julgamento que é direcionado para nós,
Nós sempre pensamos, né, que nós temos todos esses detalhes, né, que compõem a nossa forma de ser, esses detalhes foram construídos a partir das experiências que nós vivemos. Eu me visto assim porque eu aprendi, eu me visto assim porque é o jeito que eu posso. Eu frequento aquele ambiente porque é onde me cabe, é com quem eu tenho afinidade, é onde eu sou aceito. Então, na verdade, nós vamos construindo o caminho que nós vamos seguindo a partir das possibilidades, a partir das tendências que nós temos. Muitas vezes eu gostaria de ter um ambiente melhor. Eu gostaria de ser diferente. Pelo menos no que diz respeito à aparência. Mas isso não me é possível. A mesma coisa acontece quando nós também observamos as pessoas. Nós vemos alguém que se veste de uma forma vulgar, alguém que se veste de uma forma bastante recatada, alguém que usa muitos adereços e acaba se destacando demais. E então nós apontamos, você viu como o outro se veste, você viu como o outro caminha? Ninguém pensa no ser que se encontra ali dentro. Quando nós começamos a estudar o livro dos Espíritos, né? Bom dia pessoal que chegou. Começamos a estudar o livro dos Espíritos e entramos naquele capítulo, na primeira parte, que fala sobre o Espírito com letra minúscula, não com letra maiúscula. Letra maiúscula, a gente lembra, é quando Kardec começa a personalizar os espíritos. Por exemplo, né, o Espírito Emmanuel, eu coloco com letra maiúscula porque eu estou identificando. É a personalidade. Quando eu coloco Espírito com letra minúscula, eu falo da essência, do princípio inteligente, não importa quem seja. Então, quando nós começamos a ver o indivíduo, a partir da sua essência espiritual, fazendo uma comparação, nós poderíamos falar sobre a questão biológica. Eu vejo o indivíduo na sua estrutura, na sua aparência, no seu corpo físico. Quando eu começo a usar o microscópio e aprofundar para ver exatamente os detalhes, eu não vejo mais um indivíduo. Eu vejo, na verdade, células, eu vejo organelas, eu vejo uma estrutura muito pequena que já não importa mais qual é a aparência que o indivíduo tem. O que importa é que ele está vivo. Quando eu olho uma pessoa, a partir dessa perspectiva espiritual, eu não vejo mais aquela pessoa que se veste, que caminha ou que se comporta daquele jeito. Eu vejo aquele espírito, com letra minúscula, aquela essência espiritual, que não tem forma, mas é simplesmente uma criatura divina, que naquele momento acaba se destacando, a partir do meu ponto de vista, por esse ou por aquele motivo. Então eu acabo expressando o meu julgamento. E aí nós vemos então, diante dessas picuinhas, diante dessas discussões, das acusações, das intrigas e conflitos que nós geramos, como é superficial a nossa visão. Poderíamos até dizer, de uma forma até um pouco contundente, como é fútil a nossa forma de olhar para o outro, porque nós não conseguimos ultrapassar a sua casca. Então nós fazemos o julgamento, a partir dessa passagem que foi colocada para nós, dessa mulher que se encontra extremamente adornada, tudo aquilo que ela comprou para se adornar, de acordo com a sua preferência, ajudou outras pessoas que estavam vendendo aqueles produtos para sobreviverem. Essa é uma linha de pensamento que foi apresentada para nós, para mostrar que se nós olharmos apenas na superficialidade, nós não percebemos tudo aquilo que gerou as escolhas que essa pessoa fez. Um outro comportamento, para a gente poder analisar, diz assim: a cantora que baila sorrindo, e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. Aqui é um outro comportamento, principalmente essa parte mais importante que me chamou a atenção, na suposição de conservar a sua virtude. Então a gente diz assim: nossa, como aquela mulher é vulgar, como aquela dançarina ou aquela cantora se comporta dessa ou daquela forma, esse tipo de gente não me interessa. Essa é a minha suposta virtude. E ao mesmo tempo eu mostro exatamente que de virtude eu tenho muito pouco, porque eu começo a me comportar de uma forma arrogante, de uma forma falsa, porque se eu explorar as profundezas da minha consciência, eu vejo que existe muita sujeira que precisa ser limpa. E nós fazemos aquele julgamento exterior julgando a aparência, e que também, como eu comentei com vocês no início, muitas vezes aquela pessoa gostaria de ter uma vida diferente.
mas os caminhos que ela acabou tendo que trilhar, acabou fazendo com que aquele fosse o seu modo de vida, e que se ela não fizesse aquilo, com certeza ela teria uma vida muito mais complicada, e muito mais do que isso, os seus dependentes também. Então não importa o que a pessoa faz, o que importa é o que ela é. E para poder entender o que ela é, nós temos ainda que tirar muitas e muitas camadas que a envolve, que é exatamente aquilo que nos chama a atenção. Uma outra passagem. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. E aqui a gente já não coloca apenas o homem bem posto. Podemos colocar aquele que também não se apresenta muitas vezes. Dá para a gente ver, por exemplo, na forma que nós temos hoje, nessa suposta hierarquia social, onde existem aqueles que ocupam uma posição na sociedade dentro da atividade que realiza, que proporciona para ele assim uma posição de poder, uma posição de riqueza, faz com que ele tenha esse ou aquele patrimônio. Nas ruas que nós temos hoje, as pessoas se julgam, por incrível que pareça, pelos carros que elas dirigem. As pessoas se julgam pelas formas como elas se vestem, pela forma como elas se produzem, pela atividade que elas realizam. Então olha como nós estamos sempre na superficialidade. Você anda pela rua e você vê alguém varrendo a calçada da sua casa, que trabalha no serviço público de limpeza, e a gente vai julgar aquela pessoa que ela é inferior a nós. Nós vamos até uma loja comprar alguma coisa, e eu então ostento ali o meu cartão de crédito brilhante, dourado, e vejo do outro lado do balcão aquele coitadinho daquele atendente que está ali para me servir. E ai dele se não me atender do jeito que eu quero. E aí então a gente começa a encontrar nessas posições opostas na nossa sociedade, aquele que serve e aquele que é servido, porque é assim que nós observamos, sem nos darmos conta que nós também, muitas vezes, somos servidos, mas na maioria das vezes somos nós que prestamos os serviços. Exatamente, né, Tic-Tac? A gente lembra, né, de tudo aquilo que o Chico fazia com aquelas pessoas tão carentes, que ele via exatamente ali as pessoas por aquilo que elas são, e percebe que as suas necessidades não foram escolhas que elas fizeram viver daquele jeito, mas a vida acabou fazendo com que, de alguma forma, elas passassem por aquelas experiências que são tão difíceis por si só, mas que, infelizmente, nós acabamos potencializando aquela dor, impondo humilhações, impondo críticas, porque nós não conseguimos ver a pessoa que está ali. Porque hoje nós estamos assim, né? Na verdade, esse é um chavão muito comum que nós utilizamos quando nós estudamos e começamos a colocar esses elementos da reencarnação, da imortalidade. Nós sempre colocamos: hoje você está nessa condição. Mas o seu passado muitas vezes foi um passado bastante negro, no sentido de erros, no sentido da posição. E no futuro, talvez, dependendo desse comportamento que nós temos hoje, nós também podemos projetar algo que não vai ser muito feliz, não. Então vemos assim que, no caso que vimos da pessoa simples que trabalha, da pessoa que se veste, da pessoa que se fantasia, fazemos um julgamento pela aparência. Se é erro dela, determinado tipo de comportamento, é um problema que ela vai ter que responder. Se é um problema coletivo, a sociedade tem formas de resolver tudo isso. Agora, quando eu começo a fazer o meu julgamento pessoal, sentado na tribuna do meu tribunal, no alto da minha posição e apontando os seus erros e acertos, se nós colocarmos um grande espelho na nossa frente, as coisas vão se inverter. Diz aqui para nós também. Nós estamos vendo aqui que nessas mensagens que são passadas para nós, os espíritos procuram, nesse caso André Luiz, aqui na Agenda Cristã, ele traz para nós situações que são puxões de orelhas. Puxões de orelha, né? Bom dia, Zé. Para dizer assim, presta atenção no modo como nós estamos nos comportando. Porque se a proposta desses ensinamentos que os espíritos insistem em nos transmitir, trazendo ali ensinamentos de todas as formas, né? Porque impressionante a quantidade de livros que tem, e percebemos que os livros falam as mesmas coisas das formas mais variadas.
É como se eles procurassem trazer ali um alimento produzido com receitas diferentes para poder satisfazer o paladar de cada um. Então os livros, na verdade, trazem textos, trazem formas de apresentar esses ensinamentos de acordo com o interesse de cada um. Mas no fundo eles dizem sempre a mesma coisa, que nós precisamos sair da superficialidade, eliminando, dissipando cada vez mais o egoísmo que existe dentro de nós, para desenvolvermos aquilo que existe nas profundezas do nosso ser, que são exatamente as nossas virtudes, os sentimentos mais nobres que nós temos. Diz aqui, finalmente, para poder concluir esse texto: não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com as aparências exteriores. Então isso mostra, né, que hoje a necessidade que nós temos, a importância de nós desenvolvermos esses sentimentos mais profundo, de desenvolvermos em nós essa sensibilidade, é um imperativo que faz parte exatamente dessa trajetória que nós estamos seguindo hoje. Porque quando nós abraçamos uma filosofia, e isso nós já conversamos em estudos anteriores, aquela expressão utilizada, a filosofia de vida. A filosofia de vida, ela não é uma religião. A religião vai te proporcionar ensinamentos, e a partir desses ensinamentos você vai formar você vai criar uma forma de viver. Uma filosofia de vida que alguém tem é viver dentro do ambiente da sensualidade. Aquilo que ele assiste, aquilo que ele ouve, os temas da sua conversa, aquilo que ele absorve da sociedade, as sensações que ele gosta de viver. Essa é a sua filosofia de vida. Não temos aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu adoro beber com os meus amigos, eu adoro aquelas substâncias que me provocam essa ou aquela sensação, eu gosto de ir naqueles lugares. Essa é a sua filosofia de vida. Não pensemos que filosofia de vida são aqueles monges que ficam nos monastérios lá no Tibete. Não, eles têm uma filosofia de vida linda. Ótimo. Tem aqueles que têm filosofias que são podres, que os colocam numa posição na sociedade extremamente negativa, e para eles próprios é extremamente prejudicial. Então nós, pessoalmente, cada um de nós está construindo ali sua própria filosofia de vida. E nós vamos somando, então, a partir dos elementos que nós vamos aprendendo, que nós vamos absorvendo no decorrer da nossa existência. Então, por exemplo, hoje nós temos a doutrina espírita. Ela é uma proposta. Nós, então, utilizamos esses ensinamentos para formar a nossa forma de ver o mundo. Então eu tenho a tendência, aquilo que nós aprendemos na doutrina, nós temos que ser caridosos, temos que ser generosos, temos que eliminar de nós o individualismo, o egoísmo, temos que ser espíritos mais fraternos, mais tolerantes. Essa é uma proposta. Agora, o que eu vou pegar desse ensinamento para formar a minha própria filosofia vai depender exatamente daquilo que eu quero para mim e da forma como eu quero viver o mundo. Nós temos aqueles que dizem assim: a minha filosofia é que eu gosto de ser vegano. Eu gosto de incenso, eu gosto de meditação, eu gosto de ginástica, eu gosto de ouvir música New Age. Ótimo, é a sua filosofia de vida. E essa filosofia de vida é o que vai trazer para mim exatamente a minha realidade. São aqueles óculos que eu vou utilizar para olhar o mundo. Então cada um de nós vai formando a sua própria. Esse estudo de hoje apresenta para nós exatamente isso, desenvolver em nós esse sentimento de maior tolerância, de maior aceitação. Quando nós vemos, que eu comentei com vocês no início, na televisão, tivemos ali agressões de skatistas, homossexuais que são muitas vezes agredidos, hostilizados. As pessoas que vivem em comunidades, vimos, por exemplo, ontem nos telejornais lá em Santa Catarina, se eu não me engano, uma escola que propôs para as crianças de 4 anos participar de um evento lá, fantasiadas de favelados das favelas cariocas.
Então, quer dizer, nós começamos a olhar o mundo e começamos a apresentar rótulos. Isso para nós é uma filosofia. Então, temos que fazer essa análise, qual é exatamente o caminho que nós estamos escolhendo, e exatamente quando nós desenvolvemos essa sensibilidade, começamos a perceber também qual vai ser o resultado de tudo isso. Se muitas vezes eu escolho um caminho e não me importo com o resultado, não me importo se vão gostar ou se não vão gostar, não importa se isso vai incomodar alguém ou não, o que importa é que eu estou bem, que eu estou feliz. Se nós não temos essa preocupação, é certo que no meio do caminho nós vamos encontrar situações dolorosas que vão nos despertar para essa realidade de quem nós somos e do que nós estamos fazendo aqui. Muitas filosofias são formadas, por exemplo, com a junção de várias ideias que são transmitidas, de religiões diferentes, de exemplos diferentes. E nós vamos criando a nossa forma de viver. E o interessante disso é que cada um tem o seu tempo. Nós temos que perceber que, para mim, muitas vezes, a vida se torna muito clara e eu sei exatamente quais são os caminhos que eu quero seguir. Para outros, esse é um caminho diferente. Nós encontramos pessoas que hoje, por exemplo, no Brasil, no dia de hoje, nessa sexta-feira do dia 30 de junho de 2017, nós temos pessoas que estão protestando nas ruas das grandes cidades. Suas filosofias de vida significam exatamente isso. Fazer os seus protestos daquela forma, naqueles locais, por aqueles objetivos. Nós podemos concordar ou podemos não concordar. Elas estão vivendo a vida delas. Estão muitas vezes interferindo na vida de muitos. Nós também muitas vezes fazemos escolhas que interferimos na vida de muitos. Então, por isso, é importante nós definirmos exatamente qual caminho nós queremos seguir, termos a consciência do que nós vamos encontrar e qual é o nosso principal objetivo. Hoje nós temos o cristianismo também, que é uma filosofia, que é uma proposta filosófica. Nunca podemos dizer que aquela é a minha filosofia de vida, porque nós não conseguiremos vivê-la na sua integridade. Para vivermos ela na sua integridade ou na sua máxima expressão, nós teremos que ser o próprio filósofo. Para vivermos o cristianismo na sua pureza, nós teremos que ser o próprio Cristo. Por isso é importante a gente sempre lembrar que é impossível isso acontecer, pelo menos na nossa condição atual. Então nós vamos pegando esses elementos, e é importante que a gente vá fazendo substituições. Eu pego aquilo que é mais virtuoso, percebo em mim algo que está falho e faço essa substituição gradual. E aos poucos eu vou percebendo que a minha vida vai se transformando. E essa transformação é extremamente positiva, porque todas as dores que nós vivemos, todos os conflitos que nós vivemos, são resultado exatamente dos nossos equívocos, das escolhas equivocadas e das ações equivocadas. Quando nós começamos a fazer essas modificações, nós interferimos inicialmente na nossa própria vida íntima, porque essa vida íntima significa: eu sou feliz ou eu não sou feliz? Aquilo que eu escolhi me faz bem ou não faz bem? Isso não tem nada a ver com quem está em volta de mim. Isso é algo que diz respeito apenas a mim mesmo, no momento em que eu me deito, que eu ponho a cabeça no travesseiro e começo a olhar a minha vida. Então eu vou determinar exatamente: eu sou feliz ou não sou feliz? Eu estou tranquilo ou não estou tranquilo? Depois eu começo a perceber que as minhas escolhas começam também a interferir naqueles que estão mais próximos a mim. Aqueles que estão do meu lado, na minha família, no meu trabalho. E depois eu começo a perceber o mundo que eu estou vivendo hoje. Porque aí já é uma somatória de tendências. Se nós vivemos hoje uma sociedade bastante perturbada em virtude desses tantos problemas que nós estamos enfrentando, nós percebemos que a sociedade como um todo está também perturbada. E entrando agora num círculo mais íntimo, nós estamos vivendo essa perturbação íntima. Então aquilo que existe dentro de mim, somado com aquilo que existe dentro do outro, vai formando esse sentimento coletivo. E isso vai se estendendo cada vez mais. Então é necessário que nós inicialmente transformemos a nós mesmos, a partir da forma como nós escolhemos viver. O Chico até colocou lá em cima: se o orgulho nos convencer que a boa aparência é o melhor para nós, não mudaremos tão cedo. Viveremos de aparências.
O detalhe, que a gente tem que lembrar sempre é que nós aprendemos a viver assim. A sociedade tem ali uma forma de viver. A sociedade adotou a sua filosofia. A filosofia é exatamente isso, das aparências. Então, esse é o modo que nós aprendemos a viver. Então, na verdade, nós temos que desenvolver agora um modo diferente. E é exatamente essa proposta que nós temos hoje, dessas filosofias que vão, dessas escolas que vão surgindo hoje. No Livro dos Espíritos, lá nas Leis Morais, na terceira parte, Kardec pergunta exatamente de que forma que a doutrina espírita, falando agora dessa doutrina que nós abraçamos, de que forma que ela pode transformar o nosso mundo hoje. E os espíritos responderam exatamente isso, trazendo essa conscientização para todos nós, que vai fazer com que as nossas instituições se transformem. Essas instituições nós podemos chamar da instituição familiar, das instituições religiosas, das religiões, das instituições educativas. Então, inserindo esses novos valores, inserindo esses novos elementos, nós vamos aprendendo coisas diferentes, modificando exatamente tudo aquilo que foi ensinado até então. Nós não ligamos a televisão e vemos ali as tantas e tantas propagandas. Qual é exatamente o objetivo dessas propagandas? Trazer para nós a sedução. Então vem a sedução do consumo pela aparência, por isso nós encontramos ali, na esmagadora maioria das vezes, sempre pessoas muito bem aparentadas, muito bem atraentes, bonitas, famosas, que têm aquela impressão de poder, de felicidade. Aí nós olhamos aquilo e nós queremos também. Até alguém bonito, sensual, comendo um chocolate, nós queremos comer o mesmo chocolate. Nós já falamos sobre isso em outros estudos, né? Você pega aquele carro bonito, você tem um homem de boa aparência, ao lado de uma mulher de uma ótima aparência, e vamos percebendo ali que é essa sedução. Porque o que nós aprendemos até agora, instigando esse nosso orgulho, foi exatamente viver nessa superficialidade. Mas aí então, entrando exatamente nesse ponto que nós estamos colocando, a pessoa que está dentro daquele carro, ela é realmente uma pessoa feliz? Não o que ela aparenta, mas o seu interior. Não mais na propaganda, porque a propaganda nada mais é do que, né, uma construção de um roteiro. Mas o indivíduo que compra aquele carro, imaginando que é aquilo que ela precisa, ela é realmente feliz? Porque se ela compra o carro para ser feliz, é porque significa que ela não é. Nada contra quem compra carro bonito, carro novo, nada disso. Eu também gostaria de ter um bem bonito, cheio de tecnologia. Não sou muito afinizado com carros, com marcas, mas o conforto e a beleza é sempre muito legal. Mas quando a gente adquire um produto como esse, é exatamente porque nós aprendemos a viver assim. Não porque é aquilo que eu vou me transformar a partir daquele consumo, mas aquilo que eu quero realmente ser. E o que nós vemos hoje é que o nosso mundo se encontra tão desorientado que as pessoas não sabem mais o que elas desejam ser. O que elas querem é resolver um problema imediato que elas têm. Então o que importa é o agora. E não exatamente o caminho que ela vai seguir daqui para diante. A Andréa colocou, para a gente poder finalizar, é um trabalho interior diário que exige de nós constante vigilância e muita oração. O melhor ensinamento que nós conseguimos alcançar, Andréa, é exatamente ali o ensinamento trazido para nós de Santo Agostinho, quando ele fala sobre o conhece-te a ti mesmo, né, daquilo que Kardec trouxe, quando ele diz assim, né, falava sobre os ensinamentos, né, dos filósofos, de que forma que nós poderíamos promover essa reforma íntima. E aí então Santo Agostinho disse para nós, né, observe o conhece-te a ti mesmo. E aí depois Kardec perguntando, mas de que forma que nós podemos aplicar esse ensinamento? E ele falou assim, olha, todos os dias à noite, quando você colocar a cabeça no travesseiro, pensa no foi seu dia. Mas faça isso diariamente, de um hábito. Para nós é muito difícil, né? Porque a gente pensa assim, vou parar, vou ficar pensando naquele que eu fiz ou deixei de fazer. O que importa para mim é o resultado do dia. Eu estou bem ou eu não estou bem. Não importa o que eu fiz. Mas aí quando a gente começa a se disciplinar,
pensar exatamente assim, olha, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim? Aquilo que eu fiz de bom eu preciso aperfeiçoar. Aquilo que eu fiz de ruim, eu preciso transformar. Se nós tivermos essa disciplina, porque essa disciplina se dará exatamente quando nós tivermos uma filosofia de vida bastante sólida, exatamente, a 919. Então ele fala 919A e a 919, né? Então quando ele fala sobre essa questão, dessa reflexão, a noite é sempre importante, mas quando nós começamos a desenvolver os nossos valores, nós já começamos nós temos uma sentinela na nossa consciência, que para tudo que a gente fala, para tudo que a gente faz, já chama a atenção. Querem ver um detalhe simples, um detalhe quase que insignificante para muitos, né? Até para vocês talvez seja, mas para mim acabou sendo importante, porque isso modificou meu modo de me comportar, e isso se deu exatamente através desses estudos que nós fazemos, dessas mensagens. Eu sempre comento muito sobre essa passagem. Foi no livro Fonte Viva que nós estudamos. Aqui a gente já está terminando, tá, pessoal? Para a gente cumprir o nosso horário. No livro Fonte Viva, tinha aquela mensagem, ela me gravou profundamente. Eu nunca imaginei como uma ideia fosse ser tão marcante como aquela foi para mim. Emmanuel falava sobre você roubar a tranquilidade dos outros. Eu já falei várias vezes, mas vale a pena a gente falar de novo. O que significa roubar a tranquilidade dos outros? Significa você dizer alguma coisa que vai tirar aquela pessoa da sua tranquilidade. Por exemplo, uma coisa que eu observei, às vezes eu estou aqui na minha casa, e então alguém ouvindo uma música, e essa música me incomoda, eu não gosto. É aquela música chata que você fala assim, não vejo a hora de acabar. Há tempos passados eu falaria assim, não sei como é que você aguenta ouvir essa música. Nesse momento eu roubei a tranquilidade dela, porque ela estava gostando da música. No momento em que eu fiz essa crítica, eu quebrei a harmonia que ela estava vivendo, e eu fui responsável por isso. E então eu comecei a desenvolver uma tolerância. Essa música vai acabar. No momento que essa música acabar, em que esse programa que está passando na televisão, ele vai terminar também, a minha vida não depende disso. Então eu comecei a desenvolver um sentido de tolerância que eu aprendi a silenciar, para dar o direito da pessoa de ser feliz naquele momento. Mesmo que muitas vezes isso não aconteça comigo. Às vezes eu estou assistindo a um programa, alguém passa e fala assim, nossa, como é que você gosta de ver essa coisa? Nesse momento, aquele programa já não é mais tão prazeroso como era antes. E a gente faz esse tipo de comportamento o tempo todo. Vocês podem perceber que no nosso dia a dia, quando a gente olha, a pessoa vai comer alguma coisa assim, nossa, como é que você consegue comer isso? Nesse momento ela tirou a minha tranquilidade e o prazer que eu estava sentindo de comer aquilo. E nós fazemos isso com tanta frequência. Como é que você vai sair com essa roupa? Você não tem uma roupa diferente para sair? E o seu cabelo? Você vai nesse lugar? Algumas vezes chamar a atenção é importante, né, no sentido educativo, no sentido de auxiliar para alguma coisa melhor, porque realmente há necessidade de um despertar. Mas de um modo geral nós fazemos isso de uma forma tão banal, em que nós nos agredimos dentro desse mundo mais sutil, dentro dessa faixa mais sutil, e a gente nem percebe. Só que isso, com o passar do tempo, vai fazendo com que nós minemos os nossos relacionamentos. Porque aquela pessoa já não vai se sentir bem de fazer alguma coisa quando eu estou perto. Ela vai sentir mais prazer quando eu estou longe. E a gente vê isso o tempo todo, a gente faz isso uns com os outros e nem percebe. Observem isso no seu dia a dia. Então, essa é uma experiência pessoal que eu coloquei para vocês. Quando eu vi então essa mensagem, falando sobre roubar a tranquilidade dos outros, eu aprendi a não fazer crítica que seja inútil, eu aprendi a não fazer apontamentos, e tudo se tornou tão mais tranquilo. No caso da música, por exemplo, né, a pessoa que está aqui na minha convivência, ela vai cantarolando a música dela, feliz da vida, vai lá mexendo com as coisas, cantando. Isso porque eu não faço críticas, porque eu não faço mais críticas. Mas se eu fizesse, certamente ela já não sentiria mais o prazer de ouvir aquela música perto de mim. Vejam só então como é
no caso dessas realidades, como foi o texto que nós trouxemos aqui hoje, que mostra para nós que se nós não tivermos esse cuidado de sairmos daquilo que é o mais grave, daquilo que é mais grosseiro, até chegar nesses detalhes que são mais sensíveis, se nós não trabalharmos em todas essas esferas, nós certamente sempre causaremos essa turbulência nas nossas relações e o que refletirá com toda certeza essa turbulência dentro de nós mesmos. A Andréa colocou, né, eu moro em frente a um clube, né, e só Deus sabe o esforço que tenho que fazer nesses momentos. Até nessa situação, André, a gente lembra que, claro, existem situações extremas em que há realmente a necessidade de nós tomarmos medidas, mas ainda assim, até nesse momento de tomarmos algumas medidas, existem formas de fazer, do que de uma forma explosiva, como geralmente a gente vê. É aquela história, você tem duas opções. Se por acaso a lei está do seu lado, você pode tranquilamente pegar o telefone, ligar ali para um departamento, para uma polícia, para algum órgão qualquer e fazer ele prestar sua queixa. Ou você pode botar a cara na janela e sair gritando que certamente você vai ter uma resposta tumultuada. Chegamos a falar sobre isso, Paty, bom dia. Lá no começo do estudo nós falamos sobre essa intolerância que existe hoje, em que as pessoas estão ali se agredindo por coisas tão banais, tão simples. Então esse silêncio, esse equilíbrio que nós mantemos dentro de nós mesmos, acaba refletindo exatamente no ambiente onde nós estamos vivendo. Então, meus amigos, para a gente poder concluir, essa aqui então é a nossa realidade. O Braço colocou em cima, né? Ninguém é capaz de roubar minha tranquilidade no momento que estou comendo a pamonha. Até que alguém rouba a sua pamonha, né, Braço? Aí sua paz rapidinho já acabou também. Então, sempre existe uma forma da gente estragar o dia do outro. E olha que nós somos bastante criativos. É muito mais fácil nós estragarmos o dia do outro do que deixarmos o dia do outro melhor. Porque a tendência natural a esse egoísmo faz com que nós sempre encontremos formas de destruir. E raramente conseguimos encontrar soluções para construir. Então nós precisamos reverter isso. De sermos sempre positivos, otimistas, produtivos. Aí sim a nossa vida se transforma. Ele já rosna, né, o tic-teco? Só chegar assim, ameaçar, já dá aquela rosnada. Né? Coisa natural, né? Afinal de contas, né? Uma pamonha é uma pamonha, não é para qualquer um. Né? Mas é isso, gente. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje. Essa mensagem então, só para a gente ver aqui a última passagem, diz assim para nós mais uma vez: não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com as aparências exteriores. Então, a partir de hoje, nós começamos a ver o mundo por outra perspectiva. A partir do momento que nós somos contaminados com essa mensagem positiva, tudo aquilo que nós fazemos contrário àquilo que nós aprendemos hoje, já deve despertar aquela sentinela da nossa consciência. Quando nós estivermos num ambiente, nós olharmos para alguém e pensar assim, nossa, mas que roupa esquisita, nesse momento nosso alarme vai tocar. Quem somos nós para julgar, entre aspas, a esquisitice do outro? Nós não sabemos quais são as preferências que ele tem, não sabemos quem ele é, não sabemos como é a sua forma de viver, não sabemos o quão útil ele é para a sociedade na sua forma de ser, mostrando exatamente essa variedade. Então sempre tenhamos em mente que